Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Pedimos ao Senhor que tenha a liberdade de estar aqui, Senhor, e que fale ao nosso coração. Hoje falaremos, Deus, sobre pecado, sobre aquilo que ofende o Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos faça entender, às vezes, coisas que muitas vezes não estamos nem atentos, mas pedimos em nome de Jesus que possamos glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida e que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, recapitulando um pouquinho do que a gente falou na EBD passada, né? Nós falamos sobre criação, falamos do que éramos em relação a essa criação, somos co-criadores, não criamos nada, e falamos sobre essa moral da tecnologia, que na verdade não é a moral da própria tecnologia, mas de quem sim a cria ou de quem a usa. Então, esses são pontos fundamentais para a gente entender o porquê que hoje nós vamos falar sobre problemas, sobre pecado, sobre o lado ruim da tecnologia, né? E vocês vão perceber que esse lado ruim ele não está associado à tecnologia em si, mas ao nosso coração. Então, hoje será uma EBD que vai falar muito mais do nosso coração do que da própria tecnologia, tá? Então, uma pergunta para essa semana que passou. Qual tecnologia mais te ajudou e qual mais te atrapalhou espiritualmente essa semana? Alguém pode dar uma que ajudou e uma... Vai lá, meu cara. Amém. Bíblia online. Uma bênção. Mais alguém com alguma tecnologia que ajudou essa semana? Vai dizer que ninguém... Carro é uma tecnologia, o carro ajudou a levar de um lado a outro. Mais alguma coisa? Máquina de lavar, glória. Máquina de lavar. Glória, a Fran não está aqui. Chuveiro, olha que bênção. Várias tecnologias e até agora vocês só me falaram coisa boa. Como a gente falou na aula, na EBD passada, a gente falou dessa moral, dessa ambiguidade moral da tecnologia. E que ela está ligada, né, a quem a criou e quem a usa. Porque geralmente quando há a criação, existe uma intenção por trás dessa criação, né? Desde o livro de Gênesis até os debates contemporâneos sobre inteligência artificial, a humanidade tem lutado com temas de moralidade, escolha e as influências de forças externas em suas decisões. O pecado original de Gênesis 3, conforme descrito nas Escrituras, inaugura não apenas a ruptura espiritual entre Deus e o ser humano, mas também uma alteração radical na maneira como exercemos escolhas. Então, aqui está o ponto. Não só essa ruptura que nós tivemos com o próprio Deus, as nossas escolhas foram afetadas, como tudo. E, por terem sido afetadas, fazem com que nós tenhamos dificuldades hoje para fazer boas escolhas. Boas escolhas a partir de qual princípio? À luz das Escrituras. À luz da cosmovisão cristã. Na obra de Agostinho, Cidade de Deus, argumenta que a queda não apenas alienou o homem de Deus, mas gerou uma cidade de homens. Nós vimos isso em Babel. Fundada no amor próprio, em detrimento do amor de Deus, essa estrutura se repete hoje na forma como construímos tecnologias, muitas vezes focadas no controle, na performance e no consumo, e não na comunhão, na sabedoria e no cuidado. Nós podemos ver, da mesma forma que nós
podemos usar um carro para nos levar a algum lugar, nós também podemos usar o carro para fazer contrabando. Não dá para fazer? Nós podemos usar roupas decentes para estarmos nos relacionando, mas também a roupa pode ser usada para ser algo que conquista outra pessoa, como diversas outras tecnologias. E aí, isso vem daquilo que a gente começou falando aqui sobre coração. Calvino ele vai dizer que no coração humano é a fábrica de ídolos. No coração caído, tudo que deveria nos servir pode passar a nos dominar. Eu quero salientar com vocês esses dois textos. Jeremias 1,16 diz assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Ezequiel 14,3 diz assim: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? A tecnologia se torna perigosa quando ela encontra, sabe o quê? Um coração desordenado. Quando a tecnologia ela encontra um coração obstinado, a coisa começa a complicar. Porque a gente tem a tendência de controle, de poder, de querer ter controle sobre as coisas que estão ao nosso redor. O problema não é a tecnologia, como eu falei na EBD passada, é o coração humano. Como falamos, a IA, ela não produz orgulho. Lembra da definição de tecnologia? Que a tecnologia, ela amplifica os nossos poderes, ela amplifica o bem, mas ela também amplifica para o mal. A IA, ela amplifica o orgulho que já está lá. Ou será que quem usa IA aqui não se sente orgulhoso quando cria, pede para IA assim, faça um relatório assim, XYZ, tananã, tananã, aquela coisa bonita. Aí você entrega para quem pediu e a pessoa fala, nossa, parabéns, hein? Ó, top! Será? Os smartphones não criam inveja, eles só expõem e alimentam. Podemos ver isso nas redes sociais, né? Redes sociais não criam idolatria, elas oferecem alta velocidade para um coração idólatra. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus 15:19. Se alguém puder ler para mim, por favor. Obrigado. Flui. O que flui? Flui do nosso coração. Então, é interessante que a tecnologia ela tem esse papel de nos mostrar e nos amplificar até aquilo que é tão ruim dentro de nós. E às vezes nós não percebemos isso. Agostinho vai falar que o que nos prende não são as coisas, mas os nossos amores. E como a tecnologia tem o poder de nos apaixonar. Como o carro nos faz apaixonar, como a casa nos faz apaixonar, como o celular nos faz apaixonar, como os likes nos faz apaixonar. Vocês percebem como isso amplifica no nosso coração? E é interessante que toda a criação, vocês lembram que eu falei que quando criamos uma tecnologia, ela não tem uma moral, ela é neutra. Mas o objetivo dela nunca é neutra. Nunca é neutra. Sempre há um objetivo.
Só que toda vez que é criado algo, que a gente tenta desenvolver algo, a gente, no ambiente de startup, sempre fala-se em algo que você precisa criar para que aquele algo mude o mundo. Sempre essa conversa. Para você criar algo que impacte e algo que gere recurso financeiro, você precisa mudar o mundo e você precisa acreditar nisso. Por isso que muitas das redes sociais, elas foram criadas com algum objetivo pelos seus criadores. Olha que legal. O Facebook, Mark Zuckerberg, queria aproximar as pessoas. O criador do Twitter, ele não queria mais do que comunicar o instante. Aconteceu, todos ficam sabendo. O criador do Instagram, olha que lindo. Ele queria revelar a beleza. Sempre foi uma rede social para mostrar coisas bonitas, coisas belas. E esse foi o objetivo dele quando criou o Instagram. O do Orkut, quem é da era do Orkut aí? Você acha que eu ia colocar o Orkut? Ele queria espalhar felicidade. Quem viveu o final do Orkut viu que não foi bem isso que aconteceu, né? Mas, né? É assim. O CEO do WhatsApp, olha que interessante, um monte de cara que eu passei aqui não são nem mais CEO, né? Ou são CEO junto com o dono do Facebook, da Meta. Ele queria promover conversas sinceras com privacidade. Hoje temos várias conversas sinceras no WhatsApp, né? E privadas. Vira e mexe, aparece um print, né? Vira e mexe, um print aparece aí. Então, esses caras, como outros, sempre tiveram a essência de criar algo que melhoraria a vida humana. E aí, tem um irmão nosso, chamado o Luiz Adriano, desse livro, que é um dos livros que também se baseia algumas coisas da CBD, e ele fala algo interessante, diante de vários pensadores, diante de vários sociólogos, pensadores da tecnologia, e ele fala que hoje a gente precisa ter pessimistas para nos fazer escolhas certas. Ele diz, se continuarmos focados na tecnologia como ídolo, que nos liberta das amarras da natureza, estaremos condenados a um futuro distópico. O que isso quer dizer? Que nós estamos fazendo coisas para nos dar grande potência, grande força. E aí, é difícil hoje falar mal da tecnologia, né? É lógico que a gente tem espectros de pensadores da área de tecnologia que são mais técnico-otimistas, outros mais pessimistas. Particularmente, eu sou mais otimista. Mas ser otimista também te faz ser crítico sobre as tecnologias criadas e os seus interesses. Então, todas as vezes que você adota uma tecnologia, você precisa ter um senso crítico de saber o quanto que aquilo vai transformar a sua vida. E hoje em dia nós não estamos fazendo isso. Hoje em dia nós simplesmente entramos no fluxo. Está todo mundo usando Instagram? Eu vou usar também. Está todo mundo comprando X carro? Eu vou comprar também. Está todo mundo usando camisa da marca? Vou também. E nunca paramos para pensar qual era o objetivo ou o que aquela tecnologia... Lembra que eu dei o exemplo do acelerador do WhatsApp? É assim, eles entenderam que nós não temos mais tempo. Eles entenderam que as pessoas querem agilidade, querem a performance. Então, por que não acelerar a conversa, já que está todo mundo se comunicando por aqui? Assim como a serpente no Éden usou meias-verdades para influenciar escolhas de Eva, hoje somos expostos a informações curadas por sistemas que conhecem nossas vulnerabilidades melhor do que nós mesmos. A diferença é que o tentador agora é descentralizado, invisível
incorporado em linhas de código criadas por uma coletividade de corações igualmente caídos, como em Jeremias 17, 9, que diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Meus irmãos, às vezes a gente está tendo opiniões porque um algoritmo está fazendo você ter opiniões. Às vezes a gente está tendo opiniões porque o marketing quer que vocês tenham opiniões. E é usado toda e qualquer tecnologia para isso. Para fazer com que eu e você sejamos apenas um número dentro de um universo de pessoas para suprir os desejos de corações ímpios. Por isso que é tão importante a gente ser crítico nas mensagens que a gente recebe, a gente ser crítico nas redes que nós estamos, ser crítico, sabe hoje como está muito na moda você falar assim, ó, tal coisa é verdade porque eu vi no TikTok um vídeo assim, assim, assado. Assim. Textos bíblicos sendo explicados com discussões de milhares de anos, discussões de muitos anos, e hoje alguém consegue explicar isso em 30 segundos e aquilo se torna verdade. Por quê? Porque ele alcança muita gente e quando muita gente está falando a mesma coisa, uma hora vira verdade. Uma mentira dita várias vezes, às vezes vira verdade. Infelizmente. Mas, irmãos, nós temos um antídoto para isso. A palavra de Deus. O se relacionar com Cristo. As Escrituras. As Escrituras. E eu vou falar, isso aqui não vai conseguir competir com a rede social, não vai conseguir competir com os vídeos, porque nós temos a nossa faceta biológica, onde os nossos neurônios, eles acabam sendo influenciados pelos estímulos que nós temos. Mas nós temos algo que o mundo não tem, o Espírito de Deus. E esse é aquele que pode mudar tudo, mas eu e você precisamos estar com o coração disposto a isso, a entender e ser impactado por esse Espírito, através da palavra. Nisso, eu levantei aqui 10 tecnologias, se a gente está falando de tecnologias que estão trazendo, que foram manchadas, como todas elas, pelo pecado, existem 10 que eu queria trazer para a gente poder analisar e ter um pouco de qual é o problema, qual o efeito espiritual que essa tecnologia está gerando em mim e em você, e qual a reflexão que nós precisamos fazer. Tá? Espero que isso aqui seja algo que ajude vocês a refletir por algo que ainda vocês não refletiram. A primeira, smartphones e as redes sociais. Problema, distração e superficialidade espiritual. As notificações constantes quebram a atenção e tornam a mente agitada. O feed infinito, todo mundo sabe o que é feed infinito? Ficar scrollando, né? Passando o dedo na tela para ver a próxima informação, rouba o tempo devocional. Rouba. A comparação social gera inveja, ansiedade e vaidade. Algoritmos, eles moldam desejos. Hoje não é a palavra de Deus que está moldando os nossos desejos. São as redes sociais, são os nossos smartphones. A dopamina fácil enfraquece a disciplina espiritual. O que é dopamina? É uma proteína ou... Não, ele age no neurotransmissor, mas
É assim, é porque ele existe uma conexão entre os neurônios, e esse neurônio ativo, eles falam hoje que a dopamina, ela é o... Estou querendo saber se é uma enzima ou... que ele ativa o prazer. E aí, o que acontece? A gente já começa a querer ter prazeres muito rápidos. Isso nos mata, porque prazer rápido a gente não consegue na leitura. Prazer rápido a gente não consegue na meditação. Prazer rápido a gente não consegue, sabe, na reflexão. E nós estamos sendo moldados a termos prazeres muito rápido. Isso tem estragado. E o efeito espiritual disso é a dificuldade de orar, é dificuldade de ler a Bíblia com profundidade, meditar, ouvir a voz de Deus. A reflexão que nós devemos fazer em relação a isso, a esses smartphones, as redes sociais, é: cessai. E sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Impossível para um coração viciado em estímulos. Cessai é um termo que vem do hebraico que significa soltem, parem, desistam de lutar com suas próprias forças. A gente quer ter um momento de prazer, a gente merece, né? Só que aí isso nos rouba a nossa oração. Particularmente, eu percebi a dificuldade que a gente teve aqui fazer a vigília. Era 1 hora, né, Langer? Cara, se chegar meia hora, 15 minutos, você já está, meu Deus, 15 minutos ainda? Não, isso está dentro de você e você não consegue, porque você está sendo treinado para isso. Está sendo treinado. Entretenimento ilimitado. Problema: saturação mental e preguiça espiritual. O entretenimento, ele se torna fuga emocional e anestesia da alma. Séries que exigem maratonas, jogos projetados para vício e vídeos curtos que tornam a mente incapaz de contemplar. Certa vez, o CEO da Netflix, o senhor Ed Hunt, ele estava dando uma palestra, e no meio da palestra um repórter perguntou, foi até no momento quando estava criando o Disney Plus, o Amazon Prime, e aí perguntaram para ele assim, que ele navegava sozinho nessa era de streams, qual é o seu maior concorrente? Abro aspas para a resposta dele. Quando você assiste a um show da Netflix e fica viciado nele, você fica acordado até tarde da noite, de madrugada. Nós estamos competindo com o sono. Nós estamos competindo com o sono. Depois ele complementa falando que nós estamos numa gota dentro de um oceano de possibilidades. É isso mesmo. Gostam de maratonar, né? É isso. E aí, a maratona faz o quê? Perda da fome pela palavra. Lógico. É lógico. Falta de vigilância, morte silenciosa da vida devocional. Mas, irmãos, saibam de uma coisa. Isso eu falo para as crianças, né? O Senhor está vendo tudo. Tá? John Piper, ele vai falar, o grande perigo da mídia não é o que ela nos mostra, mas o que ela nos impede de ver. A glória de Deus. Todos essas mídias, elas têm como objetivo fazer você ficar preso. Por quê? Quanto mais tempo você ficar preso lá, mais atenção ele tem de você. E a sua atenção vale dinheiro. Por quê? Se eu tenho a sua atenção, eu posso cobrar de alguém uma publicidade pela sua atenção.
Isso. Show, Bruno. Ah, você não quer ver a publicidade? Pague um pouco mais. Pague um pouco mais. É desse jeito. Sem contar, meus irmãos, que aqui eu vou tocar numa ferida, é a pirataria, tá? Por quê? Da mesma forma que esses streams estão todos liberados aí, né? Cobrando para que você fique dentro deles, vai gerando em você também essa necessidade que você precisa ter. Mesmo se você não tiver recurso para pagar. E aí, como eu já ouvi alguns, mas o sinal, ele é livre. Tá. Escrevam algo, produzam algo e falem assim, eu vou cobrar por isso. E daqui a pouco alguém começa a distribuir isso sem te pagar por aquilo que você quer cobrar. O nome disso é roubo. Roubo é pecado. Simples assim. Nessa área não tem jeito, eu preciso ser radical. É difícil? Milton, você nunca consumiu nada pirata? Lógico que já. Lógico que na minha faculdade eu consumi um monte de PDF pirata. É lógico que eu fiz muita coisa de consumo de coisas piratas. Mas agora eu estou sobre a luz. Agora eu sei que isso é errado. Eu consigo me livrar por completo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que trabalhe para se santificar. Para que isso não te afaste de Deus, não te acuse. Tá bom? Pornografia e conteúdo sexualizado. Aqui é algo que é muito tenso e nós temos muitos problemas hoje. Idolatria, vício e distorção do coração. O efeito espiritual, culpa constante, hipocrisia, vergonha e afastamento da comunhão com Deus. Mateus 5,29 diz que se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. Hoje seria desinstala, bloqueia, coloca filtro e confessa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que eu faço arrancar o computador e a internet do meu trabalho? Eu não tenho como. Eu trabalho com isso. Mas eu preciso entender que essa ação, ela reprograma a minha mente. Que ela enfraquece o meu domínio próprio. Que ela destrói um casamento. Que ela destra a mente para satisfação imediata. Eu preciso entender essas consequências. E algo que eu falo, às vezes, falei até nos homens, é que às vezes a gente não entende que às vezes é uma crise que nós temos de incredulidade por acharmos que Deus não está ali no momento que nós estamos consumindo essa pornografia. Meus irmãos, aprendam a arrancar os teus olhos mesmo em meio à lama. É uma luta constante. Tem alguns dados. Uma pesquisa do grupo Barna, ele revelou que 75% dos homens cristãos consomem pornografia. 40% das mulheres relatam ter assistido pornografia, pelo menos de forma ocasional. E o que é mais estarrecedor, aproximadamente 62% dos entrevistados no estudo se mostraram confortáveis com seu nível de consumo de pornografia. Outros 16% manifestaram algumas preocupações, mas consideraram aceitáveis os níveis moderados de consumo, embora desejassem reduzir a frequência. A pesquisa também revelou que apenas 14% das pessoas desejam abandonar o hábito completamente. Isso dentro do ambiente cristão. Deus tenha misericórdia da nossa vida. E a substituição da reflexão e busca de sabedoria em respostas instantâneas. O efeito espiritual, superficialidade teológica, preguiça mental e fé terceirizada. A IA em si, eu já estou falando que ela não é o problema. Ela não é em si o problema. Mas pedir respostas prontas, sem meditar na palavra, é o que mais tem acontecido.
Substituir discernimento por algoritmo. Deixar a imaginação e a criatividade à mercê da máquina. Meus irmãos, a Yara não vai deixar, a gente não precisa deixar de usá-la. Mas a gente precisa lembrar de uma coisinha, tá? Que está aqui em Provérbios 2, de 1 a 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e fizeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento, levantares a tua voz, e como a prata, e buscares, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor da sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aí ela não se relaciona com Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Ela é uma ótima ferramenta que vai contribuir a gente entender algumas coisas. Mas ela não vai fazer com que você tenha uma ação de conhecimento, porque conhecer uma pessoa que é Jesus Cristo não é só saber responder perguntas, é se relacionar. Então, cuidado. Hiperconectividade. Todo mundo aí com 3G, se não tem 3G, tem internet em tudo quanto é canto. Qual que é o problema dessa tecnologia? Ausência de limites e vida congestionada. Qual o efeito? Diminuição da contemplação, ansiedade, perda da saúde espiritual e da família. E-mails, 24 horas você vendo, mensagens, a produtividade vira a sua identidade, coração inquieto, falta de descanso sabático. Parece que você está o tempo inteiro trabalhando. Salmo 46:10, essa ordem confronta a alma congestionada pela hiperconexão. Não é apenas um convite ao descanso físico, mas o reconhecimento de quem governa. Diz assim Salmo 46:10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Estar conectado o tempo todo é como se a gente estivesse tendo o controle de tudo. Consumo digital e compras instantâneas. Problema, materialismo silencioso. Efeito espiritual, ingratidão, ansiedade financeira e coração dividido. O mercado de compra virou um alívio emocional. O mercado vive para produzir desejo infinito. Da mesma forma que eu estou com o scroll aqui, ó, eu estou com aquele dedinho tremendo da Shopee, com o dedinho tremendo do Mercado Livre. A tecnologia tornou a cobiça acessível a um clique. Eu confesso, eu tenho um problema em relação à compra, que é compra de livro. E tem um negocinho na Amazon que é interessante. Você está com o seu cadastro lá e lá tem um botãozinho. Compre com um clique. Cara, é desesperador. E outra, nós estamos vivendo na ansiedade da chegada. A gente quer viver esperando que alguma coisa vai chegar. E às vezes eu não quero nem o que eu comprei. Eu quero ter só a sensação que algo está chegando. Mateus 6:21, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Notícias e excesso de informação. Mais uma tecnologia, né? E o ano que vem vai ter bastante, né? Problema, medo, ansiedade e ira. Efeito espiritual, coração inquieto, incapaz de descansar em Deus e de amar o próximo. A reflexão, nós vamos ver em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui, Paulo ele chama os cristãos a encher a mente do que é verdadeiro, justo e puro. O grande problema é que nós às vezes, definimos que aquelas mensagens que eu recebo no WhatsApp de notícia de política
é justo, é puro, é verdadeiro, é amável, é de boa fama, né? Às vezes a gente acha que nós estamos no local da verdade. E quem está fazendo isso é o algoritmo. Ele está te deixando, tanto quanto você sai do WhatsApp e você vai para a internet, na sua rede social, que você está dentro de uma bolha que você vê só isso. E você acha que isso é a verdade. E como todos os outros problemas atrás fazem com que você também deixe de orar, meditar na palavra, uma notícia falsa, um pouquinho, só uma fake news pequenininha, não vai fazer mal. Só que isso está alimentando o seu coração. Tecnologia de personalização total. Hoje a gente quer que o Netflix fale para a gente o filme que eu quero assistir, porque tem tantas opções, né? Então eu estou assim com tudo. Todas as coisas. A igreja, ela tem que se adaptar a mim. O Netflix, a minha rede social, sabe? O site que eu entro, tudo tem que estar ao meu mercê, aquilo que eu gosto, a cor que eu gosto. Meus irmãos, esses homens, ou atualmente, tudo isso é pensado, tá? Tudo isso é pensado. Como que eu faço o Bruno ficar mais de 10 minutos no local quando ele chega? São técnicas. A gente usa essas técnicas para vender. E qual que é o grande problema disso? Ego inflamado e isolamento. Eu estou certo. Corações fechados, igreja individualista, pouca comunhão. Romanos 12:3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Se tem uma coisa que o algoritmo faz com a gente, é achar que a gente sabe bastante. É falar que a gente manja muito. É falar que nós sabemos a verdade. Por que alguém pegou um ferro de solda e tirou um negócio da perna? É assim que a gente está vivendo hoje. Querendo ter razão sobre tudo de questões e notícias factuais. Como se nós fôssemos pessoas que estão em todos os lugares sabendo de tudo. Fone de ouvido e isolamento digital. Jovens. Escapar da realidade. Desconexão, o efeito espiritual é a desconexão da criação, falta de contemplação, impossibilidade de ouvir a voz suave do Espírito. Refletindo sobre isso, entre os tempos que Deus estabelece, há tempo de estar calado e tempo de falar. No momento que você está calado, você quer ficar no seu mundo ouvindo a sua música, sem contemplar ou refletir sobre as coisas do Senhor. Cuidado, tudo isso é pensado. A venda de fones sem fio foi pensado. Fones hoje, bons fones, eles têm sistema anti-ruído para você não ouvir nada que está para fora. Só o que está aqui dentro. Eu acho um absurdo. Academia. Cara, você não consegue conversar com ninguém mais. Tem alguns que vão falar assim, você vai na academia para conversar? Ah, lógico, né? Tem que ir para o lugar para conversar. Né? Mas não, todo mundo com o seu fone. É um absurdo. As pessoas não se comunicam mais, não querem se comunicar. E a velocidade, a cultura da velocidade, impaciência espiritual, imaturidade, irritação, falta de perseverança, apressamento. O autor de Hebreus diz que os crentes precisam de perseverança para fazer a vontade de Deus e receber a promessa. É a geração... Fugiu o nome do aparelho. 3 minutos. Uso em casa todo dia para fazer micro-ondas. Muito obrigado. Micro-ondas. Essa é a geração. Eu quero o meu macarrão instantâneo rapidinho para me consumir. E cada um de nós aqui está querendo, e pensem, varia da faceta que você está de vida. Em alguma área você está querendo que a coisa aconteça ontem. É assim que a gente está vivendo. Nós estamos sendo treinados para isso. A tecnologia não é má, o coração caído é que transforma a boa criação em ídolo. O cristão, ele não deve rejeitar a tecnologia, mas dominá-la.
Não permitir que ela o domine. O chamado é usar toda a tecnologia para o bem, sob a palavra, no poder do Espírito. Mas calma. Primeiro, não seja dominado. Mas tem um carinha que nos alerta sobre dominá-la. O ato de dominá-la é não deixá-la nos dominar. Mas C.S. Lewis, no seu livro Abolição do Homem, ele vai dizer isso aqui, ó. Quando o homem tenta dominar tudo, acaba sendo dominado. Mais um livro para que vocês possam ler, mas a gente tem usado a tecnologia para querer dominar tudo. A gente quer dominar o nosso horário, a gente quer dominar as outras pessoas. Sabe como? Vou dar um exemplo simples. Eu mando a mensagem, eu quero que a pessoa me responda na hora. É assim que a gente está vivendo. Então, meus irmãos, que Deus ele tenha misericórdia de nós. Que Ele realmente, Ele possa nos ajudar e nos ensinar a enxergar todo esse universo de possibilidades que nós temos de tecnologia para a sua glória. E usar para a sua glória é saber usar essas tecnologias não sendo dominado por elas. E ao mesmo tempo não ter a mentalidade de domínio, porque eu tenho todas essas possibilidades na mão. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós somos co-criadores. E como nós vimos em Isaías, o Senhor, Ele está cuidando e Ele sabe daquele que criou e aquele que usa. Então, tomem cuidado. Espero que vocês tenham tomado nota, visto vários desses 10 itens aqui, onde você pode estar oferecendo louvor a essas tecnologias, entregando a sua vida a essas tecnologias, em detrimento a uma renovação da mente. Amém? Alguma pergunta? Temos 2 minutos. Ou não? Não, não é 7h15? É 7 e quanto? Desculpa, então. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado por mais a CBD. Que o Senhor tenha falado ao nosso coração. E a tua mensagem, o teu evangelho, a tua palavra, Deus, ela sim possa ser uma verdade absoluta na nossa vida. E ela molde todas as nossas ações, todos os nossos usos. Tudo aquilo, Deus, que faz com que desonre o Senhor seja retirado. Nós pedimos em nome de Jesus, nos enche do teu Espírito para isso. Que nós possamos ser abençoados. O nosso culto que será agora há pouco. E que Deus, perdoa-nos, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado. Até próximo EBD. Espero.